Esse é uma cápsula e nós vamos falar sobre a entrevista do Bolsonaro na Folha, que foi feita no dia 29 de março. Já tem alguns dias isso, né? Só que foi uma entrevista de 1 hora e a verdade para vocês é que eu não tive tempo ainda de ver a entrevista inteira, então só agora que eu consegui ver a entrevista inteira para fazer um resumo para vocês do que o Bolsonaro falou para a Folha. Antes disso, em falar que foi uma entrevista importante, tá? Porque a Folha, evidentemente, não gosta do Bolsonaro. Mas, gente, para a gente convencer as pessoas, tem que conversar com quem não gosta da gente mesmo. Ficar conversando só na nossa bolha, não tem jeito, né? Ficar conversando só na própria bolha, você acaba convencendo quem já está convencido, não faz diferença. Então, eu achei essa entrevista muito importante e você vê que ela foi importante pela quantidade de gente que criticou aqui. O pessoal da Veja criticando, o pessoal do Estadão criticando, o Reinaldo Azevedo arrancando a calcinha pela cabeça. Você vê que incomodou esse pessoal exatamente porque ele colocou os argumentos de uma forma coerente, de uma forma razoável, né? Vamos entender o que tem aqui, os principais pontos. Tá a entrevista, lógico, como eu falei, é 1 hora de entrevista, ele fala um monte de coisa, fala sobre vacina, sobre Covid, não sei o que lá. E o ponto que eu acho que é mais interessante é justamente a questão do golpe, né, do suposto golpe, entre aspas, lá que estão acusando ele de ter feito. Essa notícia foi sugerida por Cigano Marola, Leno Brega e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Bolsonaro deu uma grande entrevista na Folha aqui, ó, 1 hora e 3 minutos de entrevista, um monte de coisa aqui, conversou sobre um monte de assunto, ele fez aquilo que ele se comprometeu até fazer com a Globo. Ele falou com a Globo, não, se a Globo quiser me chamar para entrevistar, eu vou lá, falo, não tem, pode perguntar qualquer coisa, eu respondo qualquer coisa, e da mesma forma ele fez com a Folha, o que foi perguntado ele respondeu, não se recusou a perguntar, por mais que, óbvio, como vocês podem imaginar, as perguntas da Folha foram todas perguntas pegadinhas para tentar pegar ele em alguma inconsistência, pegar ele em alguma coisa, né? Mas isso aí não tem jeito, cara. Tem que entrar lá e conversar mesmo e expor o ponto. O que eu achei mais bacana da entrevista foi justamente o ponto em que ele fala sobre a questão do golpe, né? Então ele fala aqui que não que não teve golpe, não tem golpe, não tem Constituição. Um golpe, a história nos mostra, você não resolve em meses, em anos. Ou seja, o que ele disse que teve conversa com o pessoal sobre o que eles poderiam fazer. Ele estava realmente, acreditava que houve uma injustiça nas eleições e queria saber o que podia fazer. Ele tentou recorrer ao TSE para questionar o resultado da eleição. O Alexandre de Moraes falou que não pode, que questionar na justiça já é golpe. Uma coisa que não faz sentido. Isso sempre achei que foi um erro enorme do TSE e do próprio Alexandre de Moraes de recusar a coisa. Quando teve aquela ação do PL contra as eleições, eles deveriam ter avaliado, feito abre ação, investiga, dá uma resposta formal ao caso. Que história é essa de que não pode nem investigar, não pode nem olhar? Porque isso acaba aumentando a suspeita de que realmente tem um problema ali, né? O pessoal da Folha e muitas das pessoas aqui que depois criticaram essa entrevista falam que não, que Bolsonaro fica com esse negócio de questionar a eleição e coisa e tal. Mas justamente esse questionamento surge no momento que você faz um questionamento ao TSE e o TSE se recusa a responder esse tipo de questionamento. O TSE é um tribunal, meu amigo. O TSE ele tem que responder publicamente a qualquer questionamento. Ele tem a obrigação de manter a publicidade das coisas, né? Eu tenho certeza que o TSE não teria dificuldade nenhuma em responder tecnicamente aos questionamentos que foram feitos pelo PL lá. Responderia tudo, é isso que tem que ser feito. Abre-se um processo. Como foi feito com Aécio Neves em 2014, abriu-se um processo, teve cada caso, apresentaram as evidências e coisa e tal. O pessoal do TSE fez a resposta lá técnica e pronto, e resolvido o problema. E tem que ser assim, porque no momento que você fala, não pode questionar, aí, meu amigo, que você abre o flanco pro pessoal. Peraí, que negócio é esse? Que tipo de eleição é essa que você não pode questionar nada? Isso eu acho um absurdo. Já falei aqui 1 milhão de vezes. A minha posição é que eu não vi problema nenhum nas urnas eletrônicas. De tudo que me apresentaram, não vi nenhum problema nas urnas eletrônicas em 2022. Agora, eu acho que as pessoas têm o direito de questionar. Por que não? Por que não poderiam questionar as urnas eletrônicas? Tem que poder questionar, faz parte do jogo democrático isso. Aí ele falou que chegou a conversar sobre essas alternativas, né? E aí, aqui ó, ele falou aqui, ó, ele contou ter discutido com militares o que chama de alternativas, como estádio de sítio, estádio de defesa, intervenção federal. Disse ter percebido que não seria mais possível recorrer na Justiça Eleitoral. Ou seja, justamente quando ele viu que a Justiça Eleitoral fechou a porta, de forma indevida na minha visão, ele tentou discutir esse tipo de coisa. Mas como viram que não tinha alternativa no final das contas, essas medidas estão previstas na Constituição para serem usadas para manter a ordem pública e a paz social,
por grave ou iminente instabilidade institucional. Ele estava entendendo a questão das eleições como uma instabilidade institucional. Isso nunca foi adiante, né? Aqui, ó, eu não esperava o resultado das eleições. Se eu não vou recorrer à justiça eleitoral, eu vou para onde? Eu conversei com as pessoas dentro das 4 linhas, vocês estão cansados de ouvir que a gente podia fazer. Daí foi olhado lá, estado de sítio, defesa, artigo 142, intervenção e coisa e tal. Afirmou que foi tudo conversa sem profundidade e ficaram no âmbito de palavras. Ou seja, que não teve nenhum planejamento de nada. Eles viram as alternativas. Isso não é crime de forma alguma. As pessoas podem conversar sobre as coisas. Aqui, ó. Não pedi apoio para ninguém. Pergunta para o Freire Gomes. E se em algum momento eu falei de golpe? Eles vão dizer que não. Ainda afirmou que se quisesse golpe era só trocar o ministro da Defesa, comandantes militares, por pessoas que topassem a empreitada. Foi aquilo que eu falei para vocês. Algumas pessoas da esquerda falam assim, ah, não, mas ele tentou, ele queria dar o golpe. Ele só não deu o golpe porque o ministro da Defesa não aceitou. O que é uma lorota, meu amigo. O ministro da Defesa é subordinado a ele demite. Aí aqui, ó, eu acho engraçado isso, porque o pessoal aqui já está respondendo aqui, ó. Bolsonaro não demitiu o general Freire Gomes porque teria que fazer o mesmo com o alto comando. Ué, e daí? Demite o alto comando também? Qual o problema? Ele é o chefe, meu amigo, é o chefe de todo mundo, demite a porra toda, até chegar nos caras que querem o golpe, né? Se ele quisesse dar o golpe, ele poderia ter feito isso. Que dificuldade que tem? Não seria a primeira vez que isso acontece na história do mundo. O golpe se caracteriza exatamente por esse tipo de violência. E daí que você vê o fato de ele não ter demitido todo o alto comando e tudo mais, mostra que ele não queria golpe realmente. Se ele quisesse o golpe, o cara tá dizendo, era só demitir o Gomes Freire, o Freire Gomes. Ah, mas teria que demitir o alto comando inteiro. Bom, inteiro eu não sei. Será que não tinha nenhum general ali que ia topar a empreitada? Não sei dizer para vocês. Mas mesmo que não tivesse, vamos supor que tivesse que demitir o alto comando inteiro e promover gente de coronel para general, de tenente coronel para general. Canetada, uma canetada do Bolsonaro, ele fazia isso de um dia para a noite, demitia todo o alto comando do Exército, promovia os coronéis para general lá, botava no comando e pronto, e dava o golpe. Se ele quisesse, ele poderia ter feito isso. Então, é o que eu falo para vocês, o grande problema é que o pessoal está falando, o Alexandre de Moraes falou de forma correta, que o golpe, você não pune o golpe, porque se o golpe deu certo, né, acabou a ordem institucional completamente, não tem mais STF, não tem mais justiça, não tem mais nada, eu concordo com ele, você pune a tentativa do golpe. Mas para você ter uma tentativa do golpe, a pessoa tem que tentar, ela tem que fazer alguma coisa que seja impedida por um fator externo. Porque se não tem fator externo impedindo ela de fazer a coisa, então ela não tentou, não houve tentativa. Foi exatamente o caso que eu falei aqui. Eles estão querendo dizer que o golpe não aconteceu porque o alto comando do Exército não quis. Meu amigo, ele demite o Freire Gomes, demite o alto comando inteiro, demite todo mundo que ele quiser. Se ele quiser, ele demite as Forças Armadas inteiras, numa canetada só. Então não tem esse negócio de, porque ele foi impedido de fazer a coisa. Ele não quis. Ele conversou com o pessoal o que poderia ser feito, falou, olha, não tem nada que dê para fazer dentro das 4 linhas da Constituição, o que dá para fazer seria golpe, e aí então não vou fazer isso, não vou entrar nesse negócio. Foi o que ele falou aqui na coisa, o que está absolutamente correto, não tem problema absolutamente nenhum nesse tipo de coisa. Estão tentando colar um golpe no cara que não aconteceu de forma alguma. Ele estava revoltado com o resultado das eleições? Estava. Eu entendo. Eu também estava. Eu também fiquei chateado com o resultado das eleições. Ao contrário dele, eu não tenho nenhum problema de desconfiar da urna eletrônica. Mas existem outros fatores ali. Existe o dedão na balança, que pode ter acontecido mesmo na eleição. Existem outros fatores que levaram a essa eleição com um resultado que a gente não esperava. A questão toda é dizer que daí que ele tentou um golpe por conta de que conversou com o pessoal sobre isso é um absurdo. Conversar com pessoas sobre qualquer coisa, sobre qualquer crime. Se você bater um papo com um amigo seu, pô, vamos matar fulano? Isso não é crime, né? Isso não é crime. Se realmente você chegar e falar, não, vamos começar a planejar aqui, vamos começar a fazer as coisas aqui, vai lá, pega uma corda lá, mesmo isso não é crime, tá? Atos preparatórios não são crime. Agora, se no momento que tu começou com o seu fulano lá a tentar matar o cara, aí sim, aí já é o crime. Aí você já começou a tentativa. Se você conseguir matar ele, é crime. Se você não conseguir, também é crime, é tentativa de fazer aquele crime. Então, assim, esse é o ponto. A lei não pune cogitação. É o que eu sempre falei desde o início. Cogitação não é crime. Ah, mas e aquele plano punhal verde e amarelo, não sei o que lá, o 8 de janeiro? Nada disso tem a ver com o Bolsonaro. O Bolsonaro estava longe, não estava em 8 de janeiro, não teve nada. No dia 30 de dezembro, ele já falou para o pessoal sair, né, sair dos quartéis, que não ia ter nada e coisa e tal. Aí,
o pessoal que estava lá no 8 de janeiro, muita gente ali já estava contra o Bolsonaro, estava chamando o Bolsonaro de frouxonaro, porque queria o golpe, não sei o que lá, frouxonaro, e, ou seja, no final das contas, ele não teve nada a ver com aquilo ali. E o 8 de janeiro, de novo, também não foi tentativa de golpe, né? Foi um protesto que deu errado, foi falta de polícia aquilo ali. Se foi falta de polícia intencional ou não intencional, eu não sei, mas que foi falta de polícia, foi um problema de segurança pública única, exclusivamente, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Enfim, achei bacana o resultado aqui da entrevista dele da Folha. O pessoal aqui ficou chateado pra caramba aqui, ó. Não, Bolsonaro muda a narrativa e se enrola mais ainda, porque ele disse que não tem problema conversar sobre golpe de Estado. E não tem mesmo. Não tem problema mesmo conversar sobre golpe de Estado. Em momento algum você faz isso aqui. Ó. É que para você dar o golpe ao arrepio das leis, você tem que buscar como é que está na imprensa. Quem vai ser o nosso porta-voz, empresarial, núcleos religiosos, parlamento, fora do Brasil, o After Day, como é que fica? Então foi descartado logo de cara. Ele falou que de cara eu não quero dar golpe. Não, ele queria uma solução dentro da Constituição. Ele queria alguma alternativa que ele pudesse questionar os resultados da eleição dentro do aparato constitucional. Tem como fazer isso? Não tem. Mas beleza, ele conversou com o pessoal. Qual o problema disso, né? Aqui, ó, não tem problema nenhum conversar. Conversa primeiro com o ministro da Defesa, depois na segunda reunião apareceu os caras lá. Existe algum fundamento concretamente para a gente buscar alternativas? Chegou à conclusão de que mesmo que tivesse, não vamos prosseguir nisso porque seria muito perto de um golpe, né? E pronto, e isso aí tá certíssimo. Agora, o Ricardo Rangel tá dizendo, não, que meramente conversar. Pô, peraí, vocês lembram que quando teve o impeachment da Dilma, a Dilma chamou os chefes militares também lá no Planalto para conversar com eles, para ver o que podia ser feito? Pois é, então não foi também um golpe de Estado naquela época? Não, não foi, porque conversar com chefes de Estado não tem problema, conversar com chefes militares não tem problema. O que tem problema é se você sair dessa conversa e falar, vamos dar um golpe. Aí tem problema, né? Aqui, ó, o que eu já falei aqui, o Bolsonaro não demitiu o Freire Gomes porque teria que fazer o mesmo com o alto comando. Tá, e daí? Era só ele fazer o mesmo com o alto comando. Não tem problema nenhum. Que tinha gente nas Forças Armadas disposta a golpe, eu tenho certeza que tinha. Se ele quisesse forçar a barra, ele forçava a barra e fazia. A questão é que justamente ele não quis fazer isso. Para fazer um golpe é uma coisa muito maior do que isso. Não faz sentido fazer esse tipo de coisa, né? Ou seja, ele tá aqui, e o Reinaldo Azevedo também tá aqui arrancando as calcinhas pela cabeça, porque, de novo, por que eles estão machucados com isso? Porque essa entrevista do Bolsonaro foi pro pessoal que é anti-bolsonarista. E muita gente leu e percebeu que, pô, realmente o Bolsonaro tem um ponto nisso daqui, né? Realmente o pessoal está exagerando nessa história. Você pode não gostar de Bolsonaro. Aliás, a maior parte das críticas que o Reinaldo Azevedo faz aqui é porque também conversaram sobre a Covid, né? Isso é o truque que o pessoal da Folha gosta de usar, porque sabe que o eleitorado da Folha é totalmente pandemínio, e daí fica aquele negócio de que vacina e tratamento precoce, revive aquelas coisas todas da época da pandemia. Sendo que, eu já falei para vocês, esse pessoal acha que isso dá um efeito grande agora, mas não dá. Isso dava um efeito grande na época porque havia o fator do medo, né? Muita gente estava com medo dessas coisas na época. Hoje em dia, você levantar esse questionamento, se tinha tratamento precoce ou não, vacina ou não, sei lá o que ou não, é um questionamento razoável. E diga-se de passagem, muita coisa tem sido questionada mesmo, né? Enfim, o Reinaldo Azevedo não supera a coisa. Só para você ver as críticas que tiveram a ele, você vê que ele acertou nessa entrevista aqui. Uma pena que a Globo não quer fazer uma entrevista com ele, né? Mas não quer por causa disso, porque eles sabem que no final das contas Bolsonaro está numa posição lógica, uma posição jurídica, uma posição política muito melhor do que eles esperavam que estaria.